Vamos falar um pouquinho sobre melatonina e sistema imune. Qual a relação da melatonina com o sistema imune? Para a gente entender isso, a gente tem que entender que as células do nosso sistema imune, elas também precisam de dormir. Então, à noite, em geral, da mesma forma que a gente tem aquele momento de repouso, de reparo, nossas células imunológicas, elas precisam também desse reparo. Por que esse reparo ocorre à noite? Porque geralmente a gente está exposto a vírus, exposto a bactérias, exposto a agressões durante o dia. E então à noite é o momento que nós estamos menos expostos à infecção, a agressores, etc. Tá? E qual é o fundamento desse reparo? Como é que a melatonina age? Para começar, a gente tem que entender que nossas células imunológicas, em geral, não são paradas. Algumas delas, inclusive, trafegam em alta velocidade dentro do nosso corpo, né, como se fossem naves espaciais, jatos. Então elas precisam de um mecanismo energético para elas funcionarem a todo vapor, de alta energia, e que naquele momento preciso, ela precisa de surtos de energia, de explosões de energia muito grandes. E a gente tem duas formas de produção de energia principais dentro das células. A gente tem o que a gente chama de glicólise, que na verdade é um mecanismo anaeróbio, e a gente tem o que a gente chama de respiração celular. A respiração celular, né, onde a gente usa O2, por isso é chamado de respiração, ela produz muito mais energia, mas é uma energia constante. O nosso próprio músculo, quando a gente quer fazer um esforço súbito, a gente faz esse mecanismo anaeróbio, que a gente pega a glicose, transforma em lactato, aquilo ali gera uma acidez, isso gera um desgaste no nosso músculo, mas gera energia de uma forma muito rápida. Então é isso que a nossa célula imunológica faz durante o dia. Ela tem um mecanismo de produção de energia predominantemente que a gente chama de glicolítico ou anaeróbio, que é um mecanismo de produção de energia rápido, mas que gera muito estresse na célula, muita acidez, muito radical livre, etc. Isso sem contar que essas células trabalham também com a produção de radicais livres, que geram lesões, etc. À noite, a célula entra dentro de um mecanismo que a gente chama de aeróbio, onde se produz muita energia, tá? E é o momento que a célula imunológica vai se reparar, ela vai se consertar para estar bem no dia seguinte. Então, se a célula perde essa capacidade de, durante o dia, fazer o mecanismo anaeróbico, esse mecanismo de alta produção de energia mais rápida, e à noite ela perde esse mecanismo de aeróbico, né? Se ela perde essa capacidade de alternar entre um mecanismo e outro, ela não se recupera e você tem uma queda do sistema imunológico. Ela simplesmente não consegue trabalhar. Alguns vírus, inclusive, mexem nessa capacidade da célula. E o que dá essa capacidade à célula de transitar entre um mecanismo e outro? O que dá é a melatonina, tá? Como é que a melatonina faz isso? A melatonina é produzida no cérebro, na hipófise, né? A partir da serotonina, tá bom? Para isso a gente precisa do aminoácido triptofano. A melatonina ela é produzida quando a gente, à noite, você tem um aumento da produção noturno relacionado a baixa exposição à luz, principalmente à luz azul. Então a gente vai tendo pulsos de melatonina que são crescentes ao longo da madrugada. Essa melatonina, o que ela vai fazer? Ela vai para nossas células. Dentro das nossas células, elas mexem numa enzima que essa enzima durante o dia ela está trancando a mitocôndria. Então a nossa glicose ela a nossa produção de energia é toda feita fora da mitocôndria por esse mecanismo anaeróbio. A gente usa a glicose de uma forma muito rápida. À noite, a melatonina destrava isso. Então a gente tem uma produção de energia muito mais constante, só que muito maior, e é o momento do reparo celular. Parte do que a melatonina faz é fazer com que as nossas células produzam a sua própria melatonina, tá? Então a melatonina é fundamental nesse processo de fazer com que à noite a célula produza mais energia e se repare. Então se a gente não dorme bem, se a gente não tem uma boa produção de melatonina, por exemplo, por causa de aparelho celular, uma série de aparelhos eletrodomésticos que acendem aquela luzinha azul, ou barulho, qualquer coisa que prejudique o sono, uma má higiene, um hábito de dormir tarde, a gente vai ter essa diminuição dessa capacidade a gente vai ter uma diminuição dessa capacidade de produzir melatonina e com isso de reparar nossas células imunológicas. Elas vão ficar mais fracas e com essa fragilidade delas nós vamos estar mais sujeitos a infecções. Infecções também, frequentemente vírus, acredita-se que o coronavírus, mas com certeza o vírus da influenza, é capaz de desligar lá no cérebro a produção de melatonina.
Quando ele desliga essa produção de melatonina, ele detona o teu sistema imune e assim ele tem menos competição e ele consegue proliferar mais dentro de você. Importante notar que isso acontece de uma forma muito rápida. Uma noite que você dorme mal, que você não produz melatonina por ação do vírus, é suficiente para você estar com as tuas células imunológicas no dia seguinte muito fragilizadas. Outra coisa é desbiose intestinal. Você come muita besteira, muito açúcar, muito industrializado, então você acaba desenvolvendo uma flora bacteriana no intestino ruim. Essa flora bacteriana ruim no intestino, ela vai te levar à produção de citocinas inflamatórias. Essas citocinas inflamatórias produzidas pela desbiose intestinal, elas também vão lá na sua hipófise desligar a tua melatonina. Desligando a tua melatonina na hipófise, você vai produzir menos melatonina nas células, as células não vão se reparar, você também vai impedir esse shift, né, essa variação do mecanismo que a gente chama de, como eu falei para vocês, o anaeróbio para o aeróbio. Com isso a célula vai ficar fragilizada, tá bom? Outra questão, a melatonina ela é importante para você tornar o que a gente chama de sistema imune inato inativo. A gente tem dois sistemas imunes, a gente tem, de uma forma grosseira, a gente tem um mais antigo, que é a imunidade inata, que é aquela imunidade que ela não sabe reconhecer que germe específico é. Ela vê que o bicho é ruim e aí ela monta uma resposta. E a gente depois tem a imunidade adaptativa, que é quando a gente tem a produção de anticorpos, etc. Essa imunidade inata, é ela que produz aquela primeira tempestade de citocinas que está se falando tanto, que leva a casos graves de influenza e agora do coronavírus, do Covid-19. A melatonina, ela age inativando essas células da imunidade inata. Então, quando você tem essa baixa produção de melatonina, aquelas células elas estão naquela constante ativação, elas estão tipo estressadas, tipo prontas para tirar. E quando elas têm uma agressão viral, tendo essa melatonina baixa, elas tendem a liberar muita citocina. Então, uma melatonina baixa, ela é responsável por uma tempestade de citocinas muito maior. Então, provavelmente, ela também é um fator contribuinte para casos graves de Covid, influenza, etc. Para começar, vamos entender o que a gente precisa para produzir melatonina. Para produzir melatonina, ela é produzida na glândula pineal. Para a gente produzir a melatonina, a gente precisa do aminoácido triptofano. Esse aminoácido triptofano ele tem que ser absorvido, chegar nas células da pineal, e nas células da pineal ele tem que ser convertido em serotonina. Então, antes da gente ter a melatonina, a gente tem que ter a serotonina. Essa serotonina vai ser convertida em melatonina sob a ação da privação de luz, principalmente da luz azul. Para o triptofano se tornar serotonina, ele precisa entrar no neurônio. Para ele entrar no neurônio, é importante que existe uma via chamada via da quinorrenina que desvia, que geralmente ocorre em quadros de inflamação, que ela desvia o triptofano e não deixa ele entrar para virar serotonina, tá? Então é importante que você não esteja inflamado, que você esteja numa boa condição de saúde. Caso você não esteja inflamado, esse triptofano entre livremente na célula da pineal, ele vai ter que chegar à serotonina. Para chegar à serotonina, ele vai precisar de vários fatores. Vai precisar de zinco, vai precisar de magnésio, vai precisar de vitamina B6, tá? Então, você precisa de alguns nutrientes para chegar até lá. Ferro e etc. Precisa também do meio hormonal adequado, dos seus hormônios funcionando, precisa de vitamina D, precisa daquela história toda. Chegando em serotonina, aí sim, a luz, principalmente a luz azul, ela é tipo um guarda que está lá na porta impedindo a serotonina de virar melatonina. Quando o guarda vai embora, quando acaba a luz, principalmente a luz azul, a melatonina começa a ser produzida, quando ela vai diminuindo. Então, evolutivamente, nós vivíamos nas cavernas, depois, quando acabava o dia não tinha mais luz azul, no máximo tinha aquela luz vermelha da fogueira, então naturalmente era uma coisa universal, a melatonina ia subindo, as pessoas dormiam cedo e acordavam no dia seguinte. Hoje em dia a gente tem tanto aparelho, tanto celular, tanta fonte de luz azul, que ou a gente bota um óculos que bloqueie toda essa luz azul e filtre só a luz vermelha, ou a gente tem que realmente fazer um esforço muito grande para escapar dessa luz azul. Ela impacta muito na nossa produção de melatonina e com isso na nossa qualidade de sono.
Então vamos lá, vamos dizer que você tem as condições ideais, não tem a luz azul, não tem a celular, ou até quando você tem isso tudo, alguma melatonina você produz. Então você vai tendo essa produção crescente de melatonina ao longo da noite. A melatonina 9 horas da noite é muito mais baixa que a melatonina 3 horas da manhã. Ela faz esse crescente, tá? E depois das 3, 4 horas da manhã ela começa a diminuir, estabiliza e começa a diminuir. A pineal ela vai trabalhando e vai produzindo isso à medida que o teu sono vai se aprofundando. Então é importante essa dinâmica da melatonina para você ter um sono ideal e duradouro. Então vamos lá, a gente já falou do que a gente precisa para a melatonina, que é o triptofano, vitamina B6, hormônios, magnésio, zinco. Já falamos que a gente não tem que estar inflamado para o triptofano entrar na célula da glândula pineal e que a melatonina precisa de privação de luz, principalmente de luz azul, né? Tirando que ruídos ambientes, qualquer coisa que te ajude pode atrapalhar essa produção de melatonina, tá? O que a melatonina faz? Ela é um regulador circadiano. Então ela avisa o seu cérebro e o seu corpo que é hora de dormir, tá? E ela prepara o teu corpo e o teu cérebro para o reparo, para ele se reparar de todo o desgaste do dia. Então ela tem funções antioxidantes e tem funções de mexer em vários genes. Ela mexe num gene chamado BIMA1, que é um gene circadiano, que, por exemplo, permite o reparo das suas células imunológicas e, na verdade, todas as suas células do seu corpo. Então é muito importante uma produção de melatonina para a gente se recuperar do desgaste do dia a dia, do estresse oxidativo, para os nossos leucócitos que brigaram contra vírus e bactérias durante o dia se recuperarem, para a nossa pele melhorar, para o nosso cérebro, para o nosso coração, para o corpo todo. Ela é um agente reparador. E é um agente que regula a gente para sentir sono naquele horário todo dia e acordar naquele horário todo dia. Então a melatonina tem que estar redondinha para a gente ter uma boa qualidade de sono. A melhor forma de você resolver isso é você tendo uma higiene de sono adequada. Então você tem que esfriar o teu corpo, uma coisa que eu não falei que ajuda a produção de melatonina é a redução da temperatura corporal. Às vezes até uma alteração de temperatura, tipo você tomar um banho quente e depois sair, aquela queda de temperatura já ajuda na produção. Ou, paradoxalmente, um banho frio também ajuda nessa produção de melatonina. Eu falei que a melatonina vai subindo ao longo da noite, né, faz essa curva. E essa curva, esse comportamento de subir, ele faz que ele combina com aquele sono que vai se aprofundando. Esse é o principal viés, para mim, o principal problema da suplementação de melatonina, que geralmente a pessoa toma uma dose maior, 2 mg, 5 mg, até 10 mg. A dose começa alta, tipo, tá lá em cima, muito mais alta que a fisiológica, às 10 horas da noite, por exemplo, e na verdade ao longo da noite essa dose vai caindo. Então às 3 horas da manhã, que era para a melatonina estar no máximo, a melatonina está mais baixa do que 10 horas da noite. O que acontece? Muita gente acorda no meio da noite com insônia por causa da melatonina, tá? Então, como é que eu faço? Eu não uso melatonina há um ano, mais de um ano, tá? Eu não acho um suplemento assim essencial, não acho a sétima maravilha do mundo, mas é uma boa substância para quando bem indicada. Eventualmente a gente usa, mas é muito raro eu usar. Mas quando eu uso, como é que eu faço? Eu manipulo doses muito baixas de melatonina, sempre manipulado. Eu nunca compro porque as doses são excessivas de suplemento americano. Então eu manipulo doses pequenas, meio miligrama, 1 miligrama, no máximo 2 miligramas. Geralmente eu tomo sublingual, porque o efeito é mais rápido. Tomo em torno de 15 a 20 minutos antes de deitar. Deito, fecho os olhos. Eu sei que essa dose pequena, sublingual, ela vai sumir do meu sangue rapidamente. Eu já vou estar dormindo, o que vai acontecer? Eu acredito que quando essa dose suba, a minha glândula pineal assuma o controle e comece a produzir a própria melatonina. Tá? Se eu tomar uma dose alta, ela vai desligar a minha produção de melatonina da minha pineal e vai mexer na minha fisiologia. Então, eu acho que essas doses pequenas, só para regular, para dar o sinal de que é hora de dormir e deixar que o nosso corpo, que a nossa glândula produza a melatonina de uma forma fisiológica, eu acho essa a melhor alternativa. Tá? Mais algumas coisas. Muitas pessoas na pós-menopausa têm na fase da menopausa, as mulheres frequentemente têm um prejuízo do sono. Elas realmente têm um prejuízo da produção de melatonina e costumam sentir muita ansiedade, etc. Isso frequentemente por uma baixa da serotonina. Tá? Se você não tem serotonina, você não produz melatonina. O que a melatonina faz? Ela pode até ajudar um pouco no sono, mas ela não vai ajudar na ansiedade
e ela vai ser, na verdade, um cobertor curto, ela não vai resolver, você vai continuar com o seu problema. Então, o que você deve fazer? Você deve discutir com o seu médico se é viável terapia de reposição hormonal, alterações de estilo de vida, alterações alimentares, suplementação de magnésio, zinco, vitamina B6, etc. E, eventualmente, até de medicação antidepressiva, tá? Para corrigir, para você melhorar o seu humor de uma forma mais fisiológica, tá? E a melatonina pode entrar como uma cereja do bolo. Porque se você tomar melatonina, você vai continuar com déficit de serotonina, entre outros déficits que você vai ter que não vão consertar o seu humor. Tá? Então a melatonina é falha nesse aspecto. A gente tem um desligamento natural da melatonina com a idade, na terceira idade. Então uma pessoa de 70 anos produz muito menos melatonina do que um jovem. Tá? Então é interessante na terceira idade a suplementação da melatonina para tentar mitigar em parte essa piora da qualidade do sono que ocorre com a terceira idade. É óbvio que a melatonina não vai fazer milagre, porque a melatonina não é a única causa de piora do sono na terceira idade. A piora do sono da terceira idade se dá por razões inclusive cerebrais. O cérebro do idoso ele não tem a mesma capacidade do cérebro de um jovem de se reciclar e entrar no sono profundo. Tá? Mas, de qualquer forma, a melatonina é um suplemento interessante na terceira idade. A melatonina tem alguma ação descrita contra o câncer, mas não é nada comprovado, mas ela é um antioxidante poderoso e ela estimula aquele mecanismo das sirtuínas que eu falei, que tanto protege contra infecções virais, quanto pode proteger contra a neoplasia. Não é nada muito provado, mas não custa conversar com o seu médico sobre eventual uso, tá? Sem esperar milagres, é claro. E a melatonina também pode ser usada para o refluxo gastroesofágico. Aí é melhor você engolir lá a cápsula de 5 miligramas, a dose é maior, né? E depois de 5 a 6 semanas costuma fazer efeito. Não vai fazer efeito em todo mundo, mas eu acho que não custa tentar. Um suplemento interessante. Interessante também que eu acho é lembrar que a melatonina ela não é produzida só na pineal. A melatonina da pineal ela estimula a produção de melatonina nas nossas células, através desse gene BMAL1, que eu falei, que é um gene de regulação de ritmo circadiano, de ritmo de dia-noite. Então a melatonina é importante para todas as nossas células, principalmente as células imunológicas. Mas a gente pode imaginar que essas células também não respondem de uma forma burra. Elas respondem ao comportamento fisiológico normal da melatonina. Então você achar que a melatonina vai fazer um milagre e compensar todo um hábito de sono ruim, todo um hábito de vida ruim, eu acho exagero. A melatonina não vai fazer milagre. Você tem que buscar melhorar o máximo possível a sua higiene de sono. Só que eu acho que em condições onde a pessoa realmente não consegue, tem dificuldade de regular a sua higiene de sono, eu acho que a melatonina, usada, como eu falei, de uma forma inteligente, pode ajudar pelo menos a mitigar o mal que o nosso hábito de vida, né, que o nosso estilo de vida atual está nos fazendo, né? Então, acho que isso aí deve ser discutido, né, com a pessoa que trata da sua saúde, se vale a pena, no seu caso, a suplementação da melatonina. Existem algumas indicações bem definidas para melatonina. Por exemplo, se você viaja muito, você muda muito o difuso horário, a melatonina pode ajudar a regular seu ritmo circadiano. E se você quer voltar a dormir num horário mais apropriado, pode ser que a melatonina, usada de uma forma inteligente, progressivamente em horários cada vez mais cedo, te ajudem a regular o seu ritmo circadiano de uma forma mais rápida. Então tudo tem que ser discutido, tudo tem que ser muito pensado. Não é uma panaceia. Eu não recomendo as pessoas tomarem melatonina por conta própria. Mas eu acho que há situações em que a melatonina é uma substância interessante. Tá? Então é isso, tá dado o recado.